Romanos capítulo 10, no versículo 11, nos diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz e dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse versículo bíblico. Neste versículo eu quero que vocês prestem realmente muita atenção. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Mas, coloca aquele outro versículo anterior, por favor. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, igreja, aqui nós temos uma razão do porquê a vida de muitos crentes. Então, igreja, muitas vezes a vida do crente, ela não é como deveria ser, não funciona como deveria funcionar. Não porque a Bíblia falha, não porque Deus não está olhando para você, não porque Deus não te ama, não porque Deus te esqueceu, mas muitas vezes a Bíblia falha, porque nós vamos encontrar passagens bem simples, bem singelas, igual a que está escrita ali. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. E como disse o profeta Isaías, Senhor, quem creu na nossa pregação? Eu posso afirmar que aqui está o problema grave da igreja. Porque a mensagem é anunciada, a mensagem é pregada, a mensagem é falada, a mensagem é propagada, mas de verdade a igreja demora muito a acreditar na pregação. A igreja demora muito a acreditar que um simples ser humano mortal igual eu possa estar falando algo que venha de Deus. Então, esta é a maior razão da igreja continuar quebrada. Esta é a razão de nós estarmos sempre contemplando derrota na vida de cristão. São as razões de muitas vezes nós estarmos contemplando a vida dos crentes irem por águas abaixo. Porque, na realidade, ao invés das pessoas acreditarem na pregação, ao invés delas acreditarem no que está sendo dito da Bíblia Sagrada, elas preferem seguir a sua mente. Elas preferem seguir aquilo que o seu pensamento está dizendo para fazer. Aqui na igreja, eu não aceito crente nenhum chegar em mim e se queixar que não tem vitória do Senhor, enquanto não me apresentar uma vida de cristão, enquanto não me apresentar uma vida de oração, uma vida de busca ao Senhor. Não tem uma desculpa. Se não tem desculpa para mim, provavelmente também não terá para Deus, porque Deus disse: vai ter com formiga, ó preguiçoso. Então nós adoramos, nós queremos as respostas, nós queremos que tudo seja rápido e perfeito, mas de verdade nós demoramos muito também a fazer a nossa parte. Então, a Bíblia deixa bem claro que nós somos movidos por fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, uma pessoa doente vai continuar doente, um casamento quebrando vai quebrar. Sem fé, os filhos que estão indo para o mundo, eles vão para o mundo. Sem fé, se nós não temos um emprego, vamos continuar desempregados. Sem fé, é impossível agradar a Deus, a não ser que a gente encontre uma outra forma de viver, que não exista necessidade de Deus. Mas se você verdadeiramente se diz um cristão e quer Deus resolvendo a sua vida, quer Deus mudando a sua história, a primeira coisa que você tem que apresentar para o Senhor é que você não é aquele crente ali, e sim você é o crente que obedece, que você é o crente que ouve a pregação, que é o crente que vai fazer prática da palavra de Deus, porque a Bíblia deixa bem claro que a fé vem pelo ouvir, eu ouvi a palavra de Deus, mas ele não quer dizer simplesmente assim:
Que amanhã você vai chegar na sua casa e vai dizer: ah, o culto ontem foi uma bênção. Ah, aquele pregador é muito ungido. Hoje a igreja do Senhor Jesus tem este grande hábito de simplesmente sair dizendo que o culto foi uma bênção, que o pregador foi bom, como se outros pregadores também não fossem bons. Porque a partir da hora que uma pessoa pega um microfone, abre uma Bíblia para falar do poder de Deus, neste momento nós não precisamos nem podemos duvidar que ali a Bíblia está sendo dita, que ali é uma pregação, e que nem que seja uma palavra, 2 palavras ou 3 palavras daquela pregação é para a sua vida. É impossível existir uma pregação que ela não seja para as nossas vidas. Pessoal aí atrás está ouvindo? Que a concorrência da chuva está legal, né? Glória a Deus. Aleluia. Então, igreja, muitas vezes o Senhor quer mudar a tua história. Será que Deus quer alguém doente? Será que Deus verdadeiramente nos quer doente? Uma doença incurável? Uma doença que nunca vai bater em retirada? Será que sim? É claro que não. É claro que não, igreja. Será que Deus quer derrota dentro no meio de uma família? Será que Deus realmente aceita uma família derrotada? Às vezes algumas pessoas dizem: eu vou me separar porque o meu tempo aqui acabou. Eu vou embora daqui porque o meu tempo aqui acabou. E eu sei, e eu barro essas palavras, porque eu digo, elas são do diabo, porque elas não estão escritas na Bíblia. Deus não manda a gente separar, Deus não nos manda embora dos lugares, Deus não faz nada dessas besteiras. Deus é o Deus que nos manda criar raiz. Deus é o Deus que nos manda ser firmes. Deus é o Deus que nos manda ser fixos. Deus é o Deus que diz para nós ficarmos quietos, mesmo em meio aos nossos problemas. Deus é o Deus que simplesmente vai solucionar nossos problemas, mas quando nós estamos confiando no que Ele falou, quando nós estamos acreditando na pregação que estão escritas na sua palavra. Quando nós acreditamos nas suas pregações, agora eu posso afirmar que você é um cristão. Se na tua vida tem alguma coisa para derrota, e se você nunca se deu ao luxo de parar para orar, de parar para chorar nos pés do Senhor, de parar para realmente reivindicar de Deus a tua vitória, não chega na minha frente chorando ou usando qualquer que seja o argumento, porque eu vou voltar contra você e vou dizer: você é um derrotado porque nunca honrou o seu Deus. Enquanto você não aprender a honrar o seu Deus, você jamais vai poder dizer que Deus não te abençoou. Você jamais vai poder dizer que não foi Deus, que Deus não pôde fazer nada por você, que Deus te abandonou, porque aí você estaria sendo um herege, aí você estaria fazendo coisas contrárias à palavra de Deus. Então, antes de realmente prosseguir na pregação de hoje, quero que este versículo fique gravado no coração de cada um de vocês. Se você está tendo derrota, se você está deixando o diabo te destruir, é porque até hoje você não creu na pregação. É porque até hoje você não valorizou a pregação. E não pensa que Deus vai te desculpar. Ao contrário, Ele tem todo o potencial para te causar maiores problemas e maiores transtornos. Porque a partir de então, você corre o risco de ser um vexame ou uma vergonha e ainda escandalizar o nome do seu Deus. Por isso é melhor nós crermos na pregação do Senhor. É melhor nós acreditarmos no que a Bíblia diz. Que para todos aqueles que creem, para aqueles que confiam, para aqueles que dizem que Deus é o seu Deus, para estes não há engano, para estes não há tropeço, para estes não há tribulação que não tenha vitória, para estes, então, igreja, somos indesculpáveis e não adianta inventarmos qualquer que seja a moda, porque nós não vamos enganar a Deus. Então nós precisamos crer na pregação. Então, antes de nós darmos um passo para lá, ou um passo para cá, antes de tudo, nós precisamos perceber se nós estamos acreditando na pregação do Senhor. Quantas pessoas saem de uma igreja porque estão chateados com os outros pastores, porque estão chateados com aquela igreja? E eu garanto para vocês, esta também é uma mensagem diabólica.
É uma mensagem do diabo, porque Deus não disse que em alguma igreja teria perfeição, porque nós somos seres humanos em qualquer lugar. Então nós vamos buscar a perfeição do Senhor, mas não quer dizer que no meu erro alguém possa errar. Não quer dizer que no erro de um pastor alguém possa errar. Não quer dizer que no erro dos meus filhos eu possa errar. Não quer dizer que no erro do meu marido eu possa errar. Não quer dizer que no erro do bairro onde eu moro eu possa errar. Não quer dizer que no erro do meu presidente eu possa errar. Não quer dizer que no erro de ninguém eu possa errar. Quer dizer, Deus me tira totalmente o direito de errar. Por ser compassivo e misericordioso, Ele me recebe outra vez. Ele me dá uma nova chance. Ele tem misericórdia de mim. Mas não quer dizer que Ele nos deu o direito de vivermos errando, igreja. Por isso, quando alguém está errando, não podemos errar. Então, antes que Satanás nos destrua, vamos ouvir a pregação. Antes que o diabo nos destrua, vamos entender a pregação. Quantas pessoas andando por aí com mágoa no coração, destruindo as suas vidas. Não vou mais naquele lugar porque lá me magoaram ou me machucaram. Nunca, igreja, nunca Deus vai aceitar a sua desculpa. Nunca Deus vai aceitar nem a minha nem a de ninguém. Então a Bíblia é bem clara em dizer, a fé só vem, pastor Raimundo, quando você ouve a pregação. A fé só vem quando você escuta a pregação. A fé vem pelo ouvir, eu ouvi a palavra de Deus. A fé vem quando você está realmente pleno na palavra de Deus. Não vai adiantar eu dizer que tenho fé, mas quando a minha vida é contrário à palavra de Deus. Não vai adiantar eu dizer, mas eu já orei, mas eu já busquei, mas eu já pedi, quando na realidade o meu coração está completamente endurecido, quando meu coração está completamente fora da realidade de Deus. Aí eu posso jurar que tenho fé, mas não vai ser uma fé, porque a fé só funciona se você primeiro, antes de tudo, escuta o que Deus tem para dizer para você. Se você realmente tem capacidade de realmente ficar tranquilo na presença de Deus, acreditando que Deus é capaz de fazer a tua vida mudar, acreditando que Deus é capaz, porque Ele está no controle, porque é Ele quem está no controle. Na quinta noite, quando eu disse para a Aline, que não era legal ela viajar, que realmente ela poderia até viajar, mas não era o que eu queria. Ela estava com o marido e eu percebi que os dois estavam dispostos a viajar a si mesmo. Eu simplesmente olhei e disse assim, eu não vou dizer nada, eu não preciso disso porque eu tenho um Deus. E imediatamente eu confiei no Senhor, imediatamente eu deixei a Aline na mão de Deus. Quando foi no dia seguinte, a Aline me ligou e disse, mãe, eu não vou mais viajar. Eu falei, amém, glória a Deus, o que aconteceu? Ela falou, porque meus rins estão doendo. Talvez naquela noite, se eu tivesse me metido, talvez se eu tivesse tentado resolver, talvez se eu tivesse feito qualquer coisa, provavelmente eu teria arranjado uma briga, provavelmente eu teria arranjado uma encrenca, teria arranjado um clima entre eu e ela, entre eu e o esposo dela, provavelmente eu poderia estar em uma má situação lá dentro da minha casa, como muitas vezes eu caí na cilada do diabo. Mas naquele dia eu tomei a decisão de simplesmente confiar no Senhor. E a Aline no dia seguinte me disse, mãe, não vou mais viajar. E veio a prova, o sogro dela está lá com coronavírus. A Aline ia se encontrar, ia bater de frente com uma pessoa. E ela não pode, no momento, passar por isso, a não ser que Deus queira que ela passe. Mas Deus a poupou. Então, Deus precisa que nós venhamos acreditar que a fé vem pelo ouvir a pregação, igreja. Deus realmente precisa que você acredite nisso. Mas nós temos, infelizmente, uma igreja sonolenta, uma igreja que dorme, uma igreja que arranja desculpas, uma igreja que se esconde atrás das suas desculpas, uma igreja que se esconde atrás dos seus argumentos, para não ouvir a pregação, para não colocar a palavra de Deus em prática. Quantas horas os conselhos são bem simples. Muitas vezes eu digo bem assim, só quero que você vá para a sua casa e ore uma semana. Só quero isso. É tão fácil. Só preciso que você ore uma semana.
Fica lá na tua casa orando e descansa no Senhor. No dia seguinte foi como se eu tivesse dito assim: amanhã eu quero que você empurre um trator, amanhã eu quero que você empurre um caminhão, amanhã eu quero que você nade no oceano incompleto, porque a pessoa sai da minha frente e vai tentar resolver tudo à sua maneira. É simples. Simples. Às vezes Deus só te quer descansando. Às vezes Deus quer você passando a tribulação. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías. Glória a Deus. Igreja, vamos manter a igreja em oração, tá bom? Porque está ventando muito lá fora, mas nós não vamos nem poder sair. E quanto a esse teto, a não ser que o Senhor queira que quebre mesmo, porque pensa um teto que está reforçado, é esse nosso, amém? Só para ter uma ideia, eu sou muito exigente. A maioria das igrejas, elas costumam só encostar o ferro ali naquela beirada. Eu pedi ao nosso engenheiro, ao rapaz que fez o telhado, que ele estendesse o telhado até o máximo lá fora. É só olhar para essa coluna aqui embaixo que vocês vão ver que o telhado está muito apoiado, né? E uma das coisas que faz o telhado cair é porque as pessoas apoiam pouco em cima da coluna. E nós pedimos ao Senhor para nos mostrar, então nós levamos o telhado dos dois lados e o telhado ainda está apoiado aqui no meio. Então ele só cairia se realmente fosse da vontade de Deus, amém? Como eu não creio que Deus mandou fazer esse telhado para ele cair, então vamos ficar tranquilos aqui dentro, amém? Porque é bem seguro mesmo, para a glória do Senhor. Nós gastamos muito, foi mais de 100 mil reais. Nossas telhas são especiais, né? Nossas telhas são termoacústica, elas são leves, elas são especiais. Então não precisamos aqui dentro ter nenhum medo, no nome de Jesus, amém? Agora realmente lá fora está ventando, mas nós vamos continuar em paz, até porque eu acho que não dá para ninguém sair mesmo agora, ok? Alguém quer sair e ir embora? Se alguém quiser, não tem problema, ok? Vamos continuar o nosso culto em nome de Jesus. Em Isaías capítulo 40, deixa eu só me situar aqui. Versículo 21. De 21 em diante, ele vai dizer assim: porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentastes para o fundamento da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e ele o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. Presta atenção, a Bíblia aqui está dizendo que é Deus quem faz todas estas coisas. Presta a sua atenção, Deus não tem medo do juiz. Hoje nós sabemos que os juízes brasileiros, né, que nós sabemos que o nosso sistema realmente de justiça da nossa nação está acreditando poder mandar na nossa nação. E eu tenho visto muitos crentes, inclusive, muito preocupados com isso. Mas a Bíblia mesmo declara, Deus é o que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. Então entendam logo isso, igreja, para ninguém ficar se debatendo com política, amém? Deus continua no controle da nossa nação. Digam A para lá, B para cá, C para ali, não tem problema, porque é Deus quem continua no controle da nossa nação, em nome de Jesus, amém? Podemos até ter nossos momentos políticos, mas não vamos esquecer, porque Deus sabe reduzir um príncipe, um rei, um presidente ao pó, se não tiver legal. E Ele também sabe fazer com os juízes o que bem entender. Amém? Então não precisamos nos preocupar. Muda. E mal se tem plantado, mal se tem semeado e mal se tem enraizado na terra. O seu tronco já se secam quando ele sopra sobre eles e um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me fareis semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o Senhor. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama. É porque numa outra versão ele vai dizer as estrelas, tá bom?
delas, segundo o seu número, ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Presta atenção agora, igreja. Com quem você acredita está brincando? Quando você julga que o teu problema não foi visto por Deus. Presta atenção à encrenca que você pode estar se envolvendo. Quando você fica pelos cantos murmurando, quando você fica pelos cantos jogando os teus problemas como se eles fossem impossíveis para Deus. É Deus que dá nome às estrelas. É Ele quem chama todas pelo próprio nome. É Ele quem reduz os juízes a nada. É Ele quem destrói um príncipe. Foi Ele quem criou todas as coisas. É Ele quem está no controle de todas as coisas. Mas de repente você não para de chorar. De repente você não para de se lamentar. De repente você não crê que Deus seja capaz de curar a sua enfermidade. De repente você não consegue acreditar que Deus seja capaz de mudar a tua história. E aí você sai por aí, tenta resolver seus problemas. Você joga a palavra de Deus por terra. Porque neste momento, se você não olhar, não observar o que está fazendo, você simplesmente está dizendo que este é um versículo errado. Você está dizendo que a Bíblia não é verdade. Você está dizendo que a Bíblia é uma mentira. Então ele está dizendo, porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido do meu Deus. A minha história, o Senhor está vendo a história de qualquer bêbado jogado na sarjeta. O Senhor está indo buscar os maiores ladrões. O Senhor está indo buscar os drogados. O Senhor está indo buscar muitas pessoas que nós jogaríamos fora. Mas a mim o Senhor está jogando fora. A mim o Senhor está desprezando. Por um acaso não existe Deus para solucionar também a sua vida? Por um acaso não existe Deus para cuidar também de você? Continua. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga, é insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, igreja, é claro que o Senhor não deixou de ver o seu problema. Então é claro que Deus não te abandonou. Agora, com certeza, é claro que você ainda não parou para ouvir a pregação. É claro que você ainda não parou para praticar a pregação, para colocar a Bíblia verdadeiramente em prática. Então a tua vida vai quebrar, você vai adoecer, você vai ser derrotado, você vai chorar lá na frente, você vai ser um perdedor. Você vai ver muitas pessoas sendo honradas, você vai ver muitas pessoas sendo abençoadas, mas a sua vida pode ficar para trás, porque você simplesmente tomou a decisão de acreditar que o seu problema é sem solução. Então a culpa não é de Deus, porque para você ter fé, para você ver a sua vida realmente do jeito que você sonha, para você ter a vida do jeito que você procura, antes de tudo, me prova que você é realmente um praticante da palavra de Deus. Se você me provar que é um praticante da palavra de Deus, e você estiver com a vida toda quebrada, é lógico que nós vamos ter algumas situações. Aqui, um pouquinho mais atrás, os que esperam, os jovens se cansarão, um pouquinho mais para trás. Dá força àquele, o outro. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Certas horas, realmente, Deus ainda não quer solucionar o teu problema. Certas horas ainda não está na hora de Deus solucionar o seu problema, igreja. Isto tem que ficar entendido. Então,
De repente, ele não quer realmente solucionar o teu problema. Mas se você é fiel, se você está na presença de Deus, ele vai dar força ao cansado. Tem 10 anos que a minha filha Aline tem leucemia. 10 anos. O Senhor ainda não quis curá-la. Quem sabe porque a gente ainda não ouviu a pregação como devemos? Quem sabe ele ainda não curou porque não chegou a hora dele curar? Quem sabe ele ainda não curou porque são muitas pessoas envolvidas com a mesma história? Quem sabe Deus está esperando o crescimento da Aline? São muitas razões. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês. O Senhor tem me dado força até aqui. O Senhor tem me feito caminhar com essa história de cabeça erguida. O Senhor realmente nunca me abandonou. Ele multiplicou minhas forças e continua multiplicando. Hoje a Aline falou com o médico e ele disse: amanhã nós vamos fazer a sua cirurgia. E a Aline falou: mãe, será que eu devo fazer a cirurgia por causa do coronavírus? Eu imediatamente disse para ela: minha filha, só tem 2 saídas, fazer a cirurgia ou fazer a cirurgia. Então, se tiver que seja amanhã. O que era que eu estava, a igreja cheia de força, e eu estava passando força para minha filha. Porque quando Deus quer levar o problema em frente, é a segunda vez que a Aline vai fazer cirurgia dos rins. Porque deu pedra no rins dela uma vez, tirou dos 2 rins. Agora a pedrinha voltaram. No meu caso, eu já tirei pedra dos rins, eu já tenho pedrinha nos meus rins de novo. Mas se o meu Deus quer que a Aline vá para o hospital amanhã, ela vai para o hospital amanhã. E eu, hora nenhuma, vou dizer assim: eu não aguento mais, Aline, pedra nos rins de novo? Pedra nos rins outra vez? Você já está me apresentando este problema? Quantas vezes o meu casamento quase foi a divórcio? Porque todas as vezes que eu brigava com meu marido, eu dizia para ele: eu não aguento mais, eu não suporto mais, porque é o mesmo problema, este problema se repete, eu não aguento mais isso. Mentira, igreja, na época eu era uma rebelde, na época eu não queria ouvir a mensagem do Senhor, na época eu dizia que confiava, mas não confiava, eu queria resolver, eu buscava briga, eu criava situações dentro do meu lar, eu criava clima ruim, porque eu queria resolver. Porque a Bíblia é bem clara: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não param no meio do caminho. Não desistem no meio do caminho, igreja. Renovam as suas forças. Não disse esta palavra. Não tive o privilégio de dizer. Foram ditas pelo próprio Deus, através do profeta Isaías. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ainda que você já esteja lá no fundo do poço, se você verdadeiramente ouve a pregação, se você realmente coloca a palavra de Deus em prática, eu só lamento em dizer: não chega na minha frente dizendo que não tem mais força. Não chega na minha frente dizendo que não dá mais conta. Não posso ser seu amigo. Posso te dar um ombro para chorar, com certeza. Mas não posso compactuar dizendo que é uma verdade. Nós precisamos confiar no Senhor. Tem gente que nem vai mais na minha casa pedir conselho, porque sabe que eu vou dar esse tipo de resposta. Eu apresento para várias pessoas, eu apresento os meus problemas. Quando eles chegam assim lá na minha casa: porque a minha vida é isso, porque a minha vida é aquilo. Eu digo: a minha é isso, isso e isso. Você com a sua história e eu com a minha. Só é isso. Fique com a sua história. Vá confiar no Senhor. Assim que eu soube que a minha filha tinha leucemia, o filho de uma irmã estava usando drogas. E ela me ligou chorando, desesperada, porque o filho dela usava drogas. Ela tinha descoberto que o filho usava drogas. E eu disse para ela, isso foi pelo celular, e eu disse para ela: e a minha está com leucemia, irmã. O que você tem para me dizer? Vamos orar, né, pastora? Falei: então toma este exemplo para você. O mesmo que você está me pedindo para fazer, faça. Droga não é a pior coisa do mundo, não, irmão. Tem coisa pior. Droga é um problema que Deus também pode resolver, por pior que seja. É no Deus que eu vou crer, é no Deus que você vai crer. Poucos dias depois, uma irmã me ligou, desesperada. E estava já até tomando remédio controlado, porque tinha descoberto que o filho dela era homossexual.
E eu falei, e a minha pode morrer. E a minha filha está com leucemia, amiga. Ela pode morrer qualquer hora. E agora, o que é que nós vamos fazer? A pessoa ficou toda gaga, estava chorando, toda desesperada. E disse para mim, vamos orar, né, pastora? Falei, sabe o que é legal? Todo mundo conhece a resposta. Sabe qual é a parte muito bacana? É que todo mundo conhece a resposta. Vamos orar. Eu não fiquei mais nem orando, Senhor, cura minha filha. Eu fiquei dizendo, Senhor, renova as minhas forças. Senhor, no dia que você curar minha filha, está de bom tamanho. E se, meu Deus, nem nunca curar, mas se fizer ela ser feliz até o último dia da vida dela, está de bom tamanho. Se nós temos alguém que é homossexual, há poder em Deus para libertar. Tem umas línguas malditas por aí que diz que Deus não liberta o homossexual. Igreja, Jesus não morreu pelo certo, Jesus não morreu pelo bom, Jesus morreu pelo pecador. E o homossexualismo só é pecado. Se não fosse pecado, eu nem me incomodaria com isso, só para ter uma ideia. É pecado. Então não existe coisas que não sejam para Deus resolver. Então, se teu problema não foi resolvido ainda, não se julgue melhor que ninguém. Se teu problema não teve solução ainda, não ache que a sua história é mais bonita que a de ninguém. Porque aqui neste lugar, todos temos problema, todos estamos esperando a solução do Senhor. E para muitos talvez nem nunca venha a solução. E para muitos talvez nem nunca venha a resposta. Sabe aquela mãe que tem um filho, que lá na hora do nascimento ele perdeu a mente, a memória? Aquela criança que não conseguiu respirar a tempo, e aquela mãe carrega aquele filho no colo. Eu tenho uma mãe que o filho tem 30 e poucos anos. Ele, na hora do parto, demorou a nascer. E quando ele nasceu, já tinha perdido completamente a memória dele. É uma criança completamente vegetal. Faz as suas necessidades, tem que tomar banho. Aquela mãe carrega aquela criança há 30 e poucos anos, igreja. Ela pode jogar o filho dela no lixo? Você que acha que o teu problema é de bobo, não tem solução. Se você vê aquela mãe jogar aquele filho no lixo, sabe o que é que você vai fazer? Condená-la. E você acha que o seu problema é grande, e você está jogando ele no lixo? Não podemos fazer. Pegue seu problema. A Bíblia diz que se você quer segui-lo, quer seguir a Jesus, tome a sua cruz e siga-o. Quer dizer, vá com seus problemas até onde Ele quiser. Se Ele quiser resolver, resolveu. Se Ele não quiser resolver, carregue a sua cruz até o final. Esta é a regra. Caminha, igreja. Vamos amadurecer. Porque nós não temos mais tempo de brincar. Nós não temos mais tempo de ficar com muito nhenhenhê, mimimi, lero-lero. Não podemos mais. O Senhor quer agir na sua vida. Muitas vezes, Deus levou a minha neta. Hoje, inclusive, estão fazendo hoje, exatamente neste dia 21, 2 anos que nós a sepultamos. Eu poderia estar lá na minha casa chorando. Será que eu tenho razão para chorar? Minha neta tinha 14 anos. Acreditem, ela era a pessoa da minha vida. Não que eu amasse mais a minha neta do que meus filhos, não. Mas meus filhos, por já serem grandes, já estarem cada um vivendo a sua vida. A minha neta estava comigo o tempo inteiro. Eu dizia que ela era o meu rabinho. A gente tinha até uma brincadeira que ela pegava na minha cintura e eu saía andando, me rebolando. E ela ia rebolando atrás porque ela era o rabo. A minha neta era como se fosse a minha vida. E Deus não quis saber disso. Ele pegou e levou. Eu poderia ter ficado lá na minha casa hoje. Ela morreu no dia 19. No dia 20, como se fosse ontem à noite, nós trouxemos ela para cá. Velamos a noite inteira. Passamos o dia inteiro, sepultamos umas 4 horas da tarde. No dia 21 à noite, eu estava lá. Dizendo para minha filha, nós vamos passar por isso. Porque lá, na hora que ela morreu, eu estava dizendo, Senhor, toca em mim agora. Senhor, se eu tenho que passar por isso, só renove as minhas forças.
Senhor, me encha da sua força, me dê da sua paz. Senhor, no nome de Jesus, me sustente. E naquela mesma noite eu estava do lado da minha filha. Naqueles dias eu estava do lado da igreja toda. Naqueles dias eu estava pegando a mão de pessoas que estavam caindo. Quando todo mundo tinha que me dar a mão, na realidade eu estava segurando a mão das pessoas. Eu não sou melhor que você, eu não sou melhor que ninguém, eu não sou mais forte. Mas, se você colocar a palavra de Deus em prática, ela vai estar na sua vida. Senhor, eu preciso de força para continuar a minha história. Eu preciso de força para continuar esta jornada, até onde tu quiseres que eu vá, Senhor. Sabe o que é que a Bíblia diz de Abraão, de Isaac, de muitos deles? Todos morreram sem terem colocado mão nas suas promessas. Sabe o que é que isso quer dizer, crente? Que não está no projeto de Deus exatamente só fazer a nossa vida ficar boa. Está no projeto de Deus nós sermos salvos. Sabe o que é testemunho, igreja? É as pessoas olharem para você com o teu problema e ver um sorriso desse tamanho na tua cara. Sabe, igreja, é isto que Deus está esperando de mim e de você. No dia da morte da minha neta, as pessoas chegavam em mim e diziam: hoje é o seu dia de chorar. Hoje você tem todo o direito de chorar, porque eu não estava chorando. E eu disse para uma pessoa: não é não. Não é não meu dia de chorar. Mostrei meus filhos para ela. Olhei para ela e disse: olhe para os meus filhos. Olha a minha família como está. Olha a minha família como está. Não é hora de eu abandonar o barco, por pior que seja a situação. Porque se eu não amar os meus filhos, mas a quem eu vou amar? Então eu disse para aquela senhora: eu não vou chorar. Ao contrário, me ajude a orar, porque eu não quero desfalecer aqui neste lugar. Eu sei o peso da responsabilidade que está aqui agora. Então me ajude a caminhar. Pedi até a minha própria família que fizesse isso. Não foi porque eu fui melhor que ninguém, ou porque eu quis ser melhor que alguém. É porque eu escuto a pregação. Este Deus é fiel, igreja. Este Deus é fiel, igreja. Ele está aqui hoje para renovar a sua força. Deus está neste lugar porque Ele quer renovar tuas forças. Ele quer te fazer realmente continuar caminhando com a sua história. Ele vai entregar a tua vitória. Ele não esqueceu de você, mas é no tempo dele, é no momento dele. Ou Ele está esperando você ser fiel à sua pregação, ou Ele está esperando você ser um crente de verdade, ou Ele está esperando você se render, ou Ele vai permitir, ainda que você saia deste problema, Ele vai permitir mais um, mais outro, até que você aprenda a confiar. Então, igreja, nós vivemos dizendo por aí que temos muita fé, mas nós não temos fé. Enquanto você não colocar a Bíblia em prática, você vai continuar doente. Pessoas e pessoas vão orar por você. A tua enfermidade não vai se retirar. Enquanto você decidir ser do seu jeito, não importa, sabe, a sua mente não tem nada a ver. Você tem que ter mente de Cristo. Então não vai adiantar nós andarmos segundo o nosso próprio pensamento. Deus te ama e quer entregar a tua vitória, mas Ele está esperando você se render a Ele de verdade. Deus está esperando o seu compromisso de verdade com Ele. Ele não vai aceitar meia desculpa. Se alguém te magoou, se alguém te feriu, se alguém fez qualquer coisa, porque realmente joga a primeira pedra, como diz a própria Bíblia, em quem não tem história. Todos temos história, igreja. Não valorize muito a sua. Não joga a tua história como sendo a melhor de todas. E na tua história Deus vai se encher de compaixão e vai aceitar os seus erros. Tem que ouvir a pregação. Tem que ouvir a pregação, igreja. Fé é quando eu sou crente de verdade. Naquilo que eu não sou crente de verdade, ali eu posso ser derrotado. Nunca escondi da igreja. Dói mais em mim dizer o que eu vou dizer que vocês possam imaginar. Deus levou a minha neta
Quem sabe naquele momento eu estava longe do Senhor. Quem sabe naquele momento nós estávamos distantes. Quem sabe naquele momento nós não estávamos colocando a Bíblia em prática. Muitas pessoas dizem para mim imediatamente: ah, pastor, eu não acredito. Não perde tempo não acreditando. É melhor nós acreditarmos e corrigirmos, para que a história não se repita. É melhor nós acreditarmos, igreja, para que a história não se repita. Porque quando nós não estamos ouvindo a pregação, muita coisa ruim pode acontecer. Porque você não agrada a Deus com a sua forma de ser. Então eu quero perguntar nesta noite: tem alguém aqui que queira ser renovado nas suas forças? Presta atenção, eu não estou dizendo que Deus vai resolver problema de ninguém aqui hoje. Porque Deus vai resolver seu problema quando Ele quiser resolver. É claro que nós vamos ficar orando e pedindo para o Senhor resolver. Mas quem quer ser renovado nas suas forças, levanta a mão e mantenha ela em pé, para que eu possa contemplar no nome de Jesus. Eu também, amém, igreja? Quero ser renovado nas minhas forças. Que o Senhor, eu não vou chamar aqui na frente porque não podemos aglomerar, mas eu quero que você baixe a sua cabeça aí onde você está. Que eu vou pedir ao Senhor neste momento, que venha renovar. O pessoal aí do som, querem renovar as forças? Amém? Olha, se fosse Jesus buscando, vocês iam para o inferno, né? Porque vocês não estavam ouvindo a trombeta, né? Viu, igreja? Se Jesus tivesse vindo buscar hoje, olha, se Jesus viesse buscar a igreja, eles teriam ficado, porque não estavam ouvindo a pregação. Ele está dizendo que levantou a mão, eu que não vi. Então, baixa a cabeça que eu vou fazer um clamor. Glória a Deus, pode pôr mais som. Senhor, meu Deus, Pai querido. Ah, Deus de bondade, Deus de amor, de compaixão, Deus de misericórdia. Senhor, nós temos pessoas aqui, todos nós praticamente, Senhor, insistindo em ser Jacó, insistindo em resolver seus problemas na marra, Pai. Pai amado, nós somos pessoas, Senhor, meu Deus, Tu conheces muito bem, porque Tu nos fizestes. Pai querido, a Tua palavra é cheia de riquezas. Pai querido, a Tua palavra veio aqui no mundo. Senhor Jesus esteve aqui, morreu por nós, pagou um preço, para provar que a Tua palavra era poderosa, viva e eficaz. Mesmo assim, Pai, nós menosprezamos a Tua palavra. Mesmo assim, Deus, nós te colocamos de lado. Mesmo assim, Pai, nós nos julgamos abandonados. Mesmo assim, Deus, nós nos julgamos, Senhor, meu Deus, traídos por Ti. Mesmo assim, Pai, nós nos julgamos, Senhor, condenados. Mas Deus, eu creio no Teu poder e eu creio na Tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. E eu sei, Pai amado, que nós temos não só uma, nem só duas pessoas neste ambiente, voltadas aos seus problemas, Senhor, voltadas, Pai amado, ao seu cotidiano, chorando, murmurando, Pai, escandalizando a Tua palavra muitas vezes. Senhor, meu Deus, eu quero Te suplicar nesta noite, Deus. Pai amado, nós sabemos, Senhor, que a nossa vida não passa de um sopro, e mesmo assim nós brincamos com isso. Muitas vezes, Pai, nós queremos acreditar, Senhor, meu Deus, que nós somos realmente heróis, que nós somos eternos neste mundo, Pai, e que conosco coisas não podem acontecer. Mas a Tua pregação nos ensina, Pai, para aqueles que Te temem, Senhor. Senhor, eu Te agradeço porque Tu não mentiste, nem escondeste nada de nós. A Tua palavra nunca disse que foi para o preguiçoso. A Tua palavra nunca disse que foi para um desobediente. A Tua palavra nunca disse, Deus, que foi para um rebelde. A Tua palavra nunca disse, Deus, que foi para aquele que quer caminhar segundo os seus conceitos. A Tua palavra nunca mentiu, Senhor, para nenhum de nós, dizendo, Senhor, que Tu aceitarias falta de perdão, que Tu aceitarias, Pai, nós jogarmos nossa culpa nos outros. A Tua palavra, Pai amado, sempre deixou bem claro, Deus, que é para aqueles que Te temem. A Tua palavra, Senhor, sempre deixou bem claro, meu Senhor,
que é para aqueles que te buscam, que é para aqueles que testemunham o teu poder, que é para aqueles que são fiéis a ti, Deus. Então nesta noite eu quero te suplicar, Pai, aquele que não tem dado valor à tua pregação, aquele que não tem dado valor, Senhor meu Deus, à tua palavra, que venha entender nesta noite, Deus, a necessidade de se render a ti, a necessidade de fazer prática da tua palavra, Deus querido. Pai, para a glória do teu nome eu te suplico, venha renovar nossas forças nesta noite, que nós possamos sair deste lugar renovados, Senhor, que nós venhamos fazer dos nossos problemas fagulhas, que nós venhamos fazer dos nossos problemas, Pai amado, nada, porque nós queremos entregá-los nas tuas mãos. Senhor meu Deus, eu te peço no nome de Jesus, que hoje, Senhor, teu Santo Espírito passe no nosso meio, cravando esta palavra nas nossas mentes, nos nossos corações, que nós venhamos sempre e para sempre, Deus, confiar em ti. Até o dia, Senhor, que tu venhas nos buscar para morarmos contigo. Lembrando, Senhor, que sempre tu cuidou de cada um de nós. Que se nós estamos aqui, Pai, nós já somos pessoas que tu buscou lá no mundo. Que tu já nos resgatou, Pai. E que ainda que nós venhamos perder tudo nesta vida, nós já temos o gozo celeste. Nós já temos morada eterna garantida por ti. Traga à nossa memória estas coisas sempre, Deus. Pai amado, no nome do teu Filho amado Jesus, que o teu Santo Espírito pouse sobre todos nós, e que teu sangue venha nos lavar mais uma vez, nos limpar, nos purificar, Senhor. E se alguém aqui, Pai, está longe de ti, receba-o de volta, Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja?